vamos continuar falando do Supremo e um episódio ainda mais que ilustra tudo isso que nós estamos dizendo aqui, né? A pressão sobre os ministros do Supremo vem aumentando bastante. Outro que sofreu com um episódio recente foi o ministro Gilmar Mendes. Ele foi gravado enquanto caminhava por uma rua no Bairro Alto, lá em Lisboa. Gilmar passa o feriado, né, da Páscoa lá em Portugal. A gente separou um trechinho desse vídeo que viralizou e corre aí as redes sociais. Coloca aí, Reginaldo, um trechinho do Gilmar. Fala quem é o palhaço. Fala quem é o palhaço. Hein? Fala aí. Fala quem é o palhaço. Fala. Vai pra internet agora. Para quem nos acompanha no rádio, o ministro está andando ali, ele entra numa loja e uma pessoa vai... Supremo, Dr. Gilmar Mendes, passeando em Lisboa. E eu é que sou o palhaço. Tá ali dentro. Vera, o quanto esse ambiente de pressão ainda sobre os ministros é ruim? Como é que você analisa? Não é a primeira vez que isso acontece com Gilmar e novamente lá em Portugal, enfim. Não é a primeira vez, eles estão sendo bastante pressionados. O Marco Aurélio relatou que teve de trocar os números dos telefones, essa ameaça contra o Fachin e essa espécie de perseguição pública ao Gilmar pelas ruas do Bairro Alto de Lisboa. São episódios de diferentes graus aí de pressão, mas todos eles mostram, de alguma maneira, um Supremo bastante acuado, bastante amedrontado. Tem um artigo muito interessante, cuja leitura eu recomendo para o nosso ouvinte, na página 2 do Estadão de hoje, que é do Fernão Lara Mesquita, que trata de controle social do judiciário. Diz ele nesse artigo que se o judiciário quer ter um papel mais ativo, de maior ativismo nas questões, nas grandes discussões do país, isso deveria ser sujeito a alguma espécie de controle público. E como esse controle público se dá nas democracias? Se dá por algum tipo de auferição em urnas, como existe em vários estados dos Estados Unidos, por exemplo. Isso é uma discussão que pode ser colocada em pauta para que o Supremo, que está tão questionado pela sociedade, rediscuta o seu papel nesta mesma sociedade. Eu acho que isso é algo inevitável, é uma consequência inevitável da Lava Jato. Assim como a revisão de alguns dispositivos legais e alguns dispositivos de investigação ocorreu em razão da Lava Jato, é a revisão do papel das cortes superiores, como também órgãos de investigação no Brasil e de foro de autoridades, está sob debate, está em discussão, e eu acho que esse artigo traz um elemento novo importante. Assim como o Madureira falou, a forma de indicação dos ministros também está em debate. Essa pressão sobre os ministros, voltando ao tema original, Patrick, saindo da minha digressão, ela vai crescendo até o dia 4, que é quando eles se reúnem para finalmente julgar o HC do Lula. Esse é o elemento que hoje insufla essas manifestações. Vamos ver se os ministros vão se dar conta de que eles precisam finalmente decidir algo nesse caso. A gente acabou de ver o vídeo do Gilmar lá em Portugal. Madu, o quanto o fato do Gilmar estar lá em Portugal colaborou também para que ele venha sofrendo? Claro que é uma questão que se condena muito, mas você acha que isso colabora pelo que ele vem enfrentando nesse clima, nesse ambiente todo, Madu? Já que, só lembrando, né, que o Supremo só volta na próxima segunda-feira. As turmas estão funcionando, né? A gente até vai discutir um pouco as decisões, mas o pleno só no dia 4, né? Vai lá, Madu. Pois eu escutei de uma fonte que o ministro Gilmar Mendes tem residência em Portugal, né? Ele passa, segundo a fonte, maior parte do tempo em Portugal, o que é, no mínimo, vergonhoso. Quer dizer, ele legisla, nem ele quer morar no Brasil. Ele é juiz da Suprema Corte, mas prefere viver em Portugal, né? Ele toma as decisões sobre os nossos destinos, mas prefere viver em uma outra sociedade, em outro local. Nada contra isso, mas ele deveria abrir mão, né, desse munus público, né, desse seu altíssimo cargo, porque tem uma contradição aí, né? Como é que ele julga uma sociedade a qual ele, de certa forma, renega, né? Não, prefere viver em outra, que lhe apraz mais. Então, isso tem uma contradição, ministro Gilmar Mendes. Eu acho que no caso específico do ministro Gilmar Mendes, pelo comportamento dele, a educação que ele teve, né, se é que teve alguma educação, digamos assim, do ponto de vista
vamos dizer assim, ético, porque ele provoca. No discurso corporal dele, no jeito que ele fala, no jeito que ele sabe que ele está falando para a sociedade. E ele fala de uma maneira bastante arrogante, bastante provocadora, bastante intimidadora. Eu sei também de outra fonte, que ele usa o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, olhem a gravidade disso, para fazer ameaças ao telefone. Eu tenho uma fonte que me disse, que tem isso gravado, que o ministro Gilmar Mendes usou o cargo dele de ministro do Supremo Tribunal Federal para ameaçar um empresário, usando para isso o cargo dele no Supremo Tribunal Federal. Isso é de uma gravidade, meus amigos. Isso é de uma gravidade inominável. Então, quando eu mesmo falo, eu não sei o que aconteceria se eu encontrasse com o ministro Gilmar Mendes no lugar público. Eu sou uma figura pública, né? Hoje mesmo, andando no centro da cidade, ao contrário do ministro Gilmar Mendes, as pessoas me saúdam, me cumprimentam, me incentivam, né? Alguns lugares eu vou ao restaurante, uma vez aconteceu, eu fiquei até sem, fui aplaudido. Eu tenho certeza que isso não ocorre com o ministro Gilmar Mendes. A acolhida que a sociedade, o povo dá a ele é absolutamente diferente, né? E isso faz parte, é coerente com o jeito que ele se relaciona com a sociedade, né? Eu acho que isso não significa que ele tem que fazer tudo o que a sociedade pede. Ele tem que julgar e legislar conforme suas convicções, né? O seu conhecimento jurídico, sem dúvida nenhuma, né? Mas não parece isso. Não transparece que ele legisla segundo os conformes. E a sociedade intui isso, a sociedade sente isso. E ela se sente no direito de reagir, pelo menos de uma maneira assim hostil e verbal, do que isso aí é muito diferente de jogar ovos e pedras, sem dúvida nenhuma. Mas isso aí é uma reação, porque ele, no final, ele é um servidor público. Ele é pago por nós para, inclusive, poder morar em Portugal. Para morar confortavelmente em Portugal, longe da violência, longe dos problemas de infraestrutura, da saúde pública, que é o problema, da educação que não existe e tudo mais. André Como é que fica? O que você pensa a respeito de tudo isso e já a partir do que disse aí o Maduro? Em primeiro lugar, eu prefiro a minha posição. Ninguém nem me vaia, nem me aplaude. Eu prefiro assim. Espero continuar. E como vocês sabem, coerentemente com a minha posição aqui nesse programa, em qualquer lugar, eu deploro esse tipo de coisa. Eu deploro esse tipo de abordagem, seja de quem for na rua, hostilidade, emboscada, cilada, armação, filmando. Acho isso tudo degradante, acho horrível, acho um sinal... Acho sinal de uma vida transtornada. Não gosto, não endosso, acho feio. Contra qualquer um. Não consigo achar engraçado, não consigo me divertir. Acho feio. Queria falar só um minutinho sobre o modelo de escolha de ministro do Supremo, que o Madureira levantou e a Vera falou muito bem. Nos Estados Unidos, por exemplo, é assim, como é aqui. E funciona. Com esse modelo, nós já tivemos, mesmo durante o regime militar, composições muito sólidas da Suprema Corte, com verdadeiros constitucionalistas, com grandes nomes, indicados pelo presidente. De modo geral, tem sido assim ao longo da história. O que chega a um ponto fundamental, que eu bato na tecla, que é a responsabilidade dos governos petistas, talvez a mais duradoura chaga do período petista, que é a sindicalização da vida pública, que é esse negócio de lista tríplice, de escolher ministro do Supremo porque é mulher, porque é negro, porque é amigo da mulher, porque é advogado do Cesare Battisti, e por aí vai. Esvaziando aquilo que deveria ser o conceito fundamental para essa escolha, que é a qualidade, a matéria humana. Então, não é por falta de bons nomes no mercado jurídico, que não há grandes ministros do Supremo, que essa talvez seja a pior composição de sua história. É porque a matéria humana de quem escolhe é ruim. E isso sim se resolve no voto.